Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PCast Master Talks e hoje eu estou aqui cercado por grandes mulheres profissionais do universo jurídico corporativo. Estou aqui hoje com a minha querida sócia Mirela Mirosi Liotto, sócia do escritório e diretora de relações governamentais, ela parte da ideia e da premissa nessa área da discussão sempre importante do relacionamento público-privado em licitações e contratos e em tantos outros temas importantes desse relacionamento entre o poder público e a iniciativa privada. Estou aqui com a Jaqueline Gianotti, que hoje é Head de Relações Institucionais e Governamentais da Contabilizei. Tem uma missão importantíssima nessa grande companhia, né, de organizar, e daqui a pouco ela vai conversar conosco sobre a função dela nesta empresa hoje, mas tem um papel fundamental de conduzir esse relacionamento dentro de um universo hoje que é um universo extremamente importante e ainda pouco explorado da contabilidade. E a Mariana Guimarães, que é uma brilhante advogada profissional, gerente jurídica da Velces e que também tem uma missão importantíssima dentro desse cenário de relacionamento público e privado, trabalhando diariamente com temas que são temas que não se esgotam, né? E que todos os dias tem aí uma dinâmica e uma alteração em razão da evolução da sociedade e tantos outros aspectos, né, de outras legislações correlatas, como a Lei Geral de Proteção de Dados, como as questões atinentes à compliance, à integridade, à nova lei de licitações, à lei das estatais, ou seja, tantos temas importantes que serão tratados aqui hoje. Então, muito obrigado, fico muito feliz com a participação de todas vocês e a gente vai poder aqui também afirmar a importância e a relevância que tem a mulher nesse cenário, né? Eu admiro cada uma de vocês e a postura de vocês como profissional e vocês, sem dúvida nenhuma, trazem isso de forma muito presente, né? Então, vamos também falar sobre o papel da mulher nesse cenário corporativo. Bom, primeiro agradecer mais uma vez e eu já vou passar a bola aqui para a Jaque, e eu vou chamar você de Jaque e a Mari de Mari, porque né, não só pela admiração que tenho e pela simplicidade com que vocês conduzem, né, a carreira de vocês, mas também pela amizade que nos une. Então, eu me permito chamar vocês pelo primeiro nome de uma forma mais direta. Jaque, eu queria que você trouxesse para o nosso público, né, primeiro, um pouco da história da tua carreira, né? De como você começou dentro desse universo jurídico e de como conduziu a tua carreira, né? Seja na iniciativa privada não corporativa, se eventualmente em escritórios de advocacia, e hoje, né, dentro do universo corporativo. Então, saber um pouquinho quem é a Jaque e como a Jaque chegou até aqui. Legal, bacana. Bom, Pironte, obrigada antes, né, pela oportunidade dessa troca. Né? Na verdade, é sempre uma troca. A gente vem aqui para contar um pouquinho da nossa história, mas certamente a gente aprende muito também. Bom, hoje eu estou, né? Eu digo assim, eu não gosto de usar o termo sou, porque o termo sou, ele tem um peso um pouquinho. Então, hoje eu estou, amanhã eu posso não estar. Né? Eu estou Head de Relações Institucionais e Governamentais na Contabilizei. A Contabilizei hoje é o maior escritório de contabilidade do Brasil. A gente tem um desafio aí de aproximar a contabilidade do empresário, né? E a nossa grande missão é ajudar e apoiar o microempresário brasileiro. Como que eu cheguei, né, nessa carreira, eu diria assim, nesse momento executivo? Eu vou ser muito pragmática, como foi o que me fez chegar até aqui. Eu entrei no mundo jurídico porque eu queria ganhar dinheiro. Então, eu sei que a geração... Uma escolha justa. Justa. Eu sei que a geração hoje busca propósito e tudo mais. Eu vim de uma família muito que me deu uma educação muito boa, mas não muitas posses, vamos dizer assim. Eu sou mulher, eu precisava, de uma certa forma, pensar na minha independência, e a forma que eu me via independente era como eu ia ganhar dinheiro. E eu morava em Brasília à época, fiz faculdade em Brasília. Como é que ganha dinheiro aqui em Brasília, né? Ganha dinheiro sendo juíza. Falei, o que eu preciso fazer para ser juíza? Você tem que estudar direito. Então tá bom, então vou estudar direito, tá tudo certo. E segui, né, ali no meu objetivo. Então, me formei, passei na escola da magistratura. Na época, comecei aqueles
concursos que são os primeiros que a gente faz para poder computar a hora. E eu já estava aí eu me mudei para o Paraná e entrei num tribunal, não num concurso oficial de magistratura, mas aqui a gente tem o termo que chama juiz leigo, que é o juiz que você entra ali, apoia o juiz. No meu primeiro ano de formada, eu entrei no tribunal e falei, meu Deus, eu estou há 6 anos nessa jornada. Eu devia ter perguntado primeiro para um juiz como é ser juiz, né? Sim. E eu falei, não é isso que eu quero. E aí, enquanto eu não sabia o que eu queria, eu montei meu escritório e atendia dos mais variados casos que você possa imaginar. Claro, sempre fui muito estudiosa e, enfim, não tive o estudo por si como uma trava na minha vida, né? E aí, um dia eu falei, gente, o direito não é para mim. Eu estava tão desacreditada que eu cheguei a dizer que o direito não era para mim. E aí, eu larguei tudo e fui fazer um intercâmbio, fui para a Suíça. E aí, lá eu fui justamente estudar o mercado jurídico. E foi muito divertido, porque eu visitei escritórios tradicionais. Então, que você entra, assim, tem aquele cheiro de escritório, cheira livro, sabe? Sim. Assim, que ninguém abre, aquele livro Aquela que biblioteca antiga. Exatamente. Aí eu visitei cartório, e o cartório, para mim, foi uma virada de chave, assim. Eu entrei num cartório, a Suíça com um pouquinho mais de tecnologia, a cartorária era só uma pessoa no cartório, então não tinha mais ninguém, cheia de processos velhos, aquilo cheirava a cigarro, e ela era uma pessoa super depressiva, e eu saí de lá sem aprender nada. Eu falei, meu Deus do céu. E ali eu já estava largando os bets. Falei, gente, é isso mesmo, eu só vim validar minha decisão, que eu vou ter que inventar alguma coisa que o mundo jurídico não é para mim. Aí eu conheci um escritório de advocacia, e o advogado me recebeu de calça jeans e camiseta. E eu entrei e falei, bom, deve ser o estagiário, né? Então, coitado. Não faz muito sentido, pelo que eu vi. Não tem dinheiro para comprar terno, né? Então, assim, imagina, Não né? tá dando certo a advocacia desse cara. Não tá dando certo. Era isso que ia fazer, ganhar dinheiro? E aí eu cheguei lá, não tinha um livro, e por incrível que pareça, foi o único lugar de todos os que eu visitei que eu saí com um livro na mão, com material na mão, e eles trabalhavam com venture capital, que é o mercado de capital de riscos. E aí eu falei, uau, tem um mundo para mim dentro do direito, me cabe aqui. E eu voltei para o Brasil. Na época estava começando aqueles investimentos, né, em startups e tudo mais. E aí surgiu a Curitiba Angels aqui em Curitiba. E aí eles falaram assim, olha, a gente precisa conseguir viabilizar uma forma de investir. Eu sempre fui muito criativa, assim, eu gosto do processo criativo. Eu falei, deixa comigo, eu vou criar através do que eu aprendi lá fora, eu vou tropicalizar esse material aqui. Deu certo. Aí foi feito o primeiro investimento, segundo investimento. Quando eu vi no meu escritório, eu já estava com 13 startups que eu atendia, e uma delas era a Contabilizei. E aí a Contabilizei teve todos os seus desafios de crescimento, de atuar com uma inovação disruptiva, em razão da regulação. E aí eu atendi a Contabilizei por uns 3 anos, mais ou menos. Eu estou na Contabilizei há 8 anos. Então, a Contabilizei era minha cliente. E aí, um dia, o presidente da Contabilizei falou assim, Jaque, a gente não consegue mais viver sem departamento jurídico. Topa vir? Aí eu falei, tá, vou. Fui. Aí, lógico, demorei um tempo para fechar meu escritório, redirecionar. À época, eu não tinha um escritório grande, mas eu acho que eu atendia 13 startups. E eu tinha mais umas médias e grandes empresas que eu tive que encaminhar. Eu demorei quase 1 ano para fazer essa transição. E pisei lá e falei, meu Deus do céu, onde eu estou? E eu vi que não tinha nada a ver com o direito, que foi o mundo que eu respirei até então. E aí eu fui mais para a área de estratégia e gestão. Fiz meu MBA em gestão estratégica e tudo mais. Comecei a perceber que um dos grandes desafios da companhia é que a regulação que existia no Brasil não atendia ao que a companhia precisava para aquele momento. E eu, curiosa como sou, fui buscar alguém que me desse uma resposta. Como é que eu mudo uma lei? Como é que eu mudo essa regra aqui? E não era só por uma questão da companhia, não fazia sentido como Brasil, como desenvolvimento. Isso eu fico muito tranquila de dizer da Contabilizei, que a Contabilizei, apesar de suas próprias lutas, se for uma luta que não é positiva economicamente, que não vai evoluir o Brasil, lá dentro mesmo a gente mata essa luta. Fala, galera, não faz o menor sentido a gente continuar com isso. Então,
eu conheci algumas pessoas que atuavam em Helgov, e foi lá em 2018, foi quando a gente começou a atuar efetivamente dentro do parlamento, não dentro especificamente, mas que a gente começou a desenhar algumas estratégias de relacionamento com o governo e a atuar de uma forma estratégica mesmo para o desenvolvimento do país, né? Então, hoje, eu tenho uma equipe em Brasília, eu tenho uma pessoa em São Paulo, eu tenho consultores que atuam efetivamente nisso, a gente tem algumas associações que a gente atua na área da influência. Então, o que a gente aprende é que, em alguns momentos, a gente precisa da parte jurídica mesmo, né? Da parte olha, está na lei, é o que é, e receba isso. E, num outro momento, é saber atuar na influência, né? Saber como levar isso e influenciar positivamente. Aqui eu falo de forma totalmente transparente e legal e em compliance, vamos dizer assim, que isso é muito positivo. Esses debates que a gente consegue promover no aspecto Brasil mesmo, não só como companhia, é muito rico. A gente ajuda o Brasil a se desenvolver. É isso que me move, assim que eu parei hoje na área. Eu fui responsável pelo departamento jurídico e pelo compliance até o início do ano, e a empresa cresceu muito. E aí a gente precisava, e aí, né? Como é que a gente faz? Eu falei assim, não dá, a gente precisa separar os olhares aqui, separar as energias. E eu acabei escolhendo me dedicar mais para a área de relações institucionais e governamentais. Eu vejo eu vejo uma diferença, assim. O departamento jurídico e o compliance, eles arrumam a casa, né? Em alguns momentos, de uma forma muito estratégica, porque é exatamente aquela arrumação na casa que vai permitir que a empresa continue sadia e continue, né, vivendo. Mas, na dinâmica que as coisas mudam, em época de transformação digital, em que o próprio Estado brasileiro está se digitalizando muito, e do lado de cá nós somos uma empresa, querendo ou não, que faz um pouquinho, né, a mãozinha ali do Estado. Se eu não estiver lá na frente, a gente acaba não construindo juntos, né? E aí eu tinha alguns atributos a escolher ali. O atributo futuro é o que brilha meus olhos. Claro. E aí, como que a gente constrói esse futuro não separado do poder público? Porque a gente é uma sociedade, né? Existe o poder público, o privado, existe a natureza, existe tudo isso. Então, se eu começo a olhar isso de uma forma um pouco mais separada e não sistêmica, a gente não constrói um futuro nisso. Não? Então, foi como eu parei aqui, né? Então, assim... Não, é muito legal. Isso. E é um pouco desse profissional inquieto, né? Porque você tem essa inquietude natural, assim, quando você já sente que você contribuiu para a área, né, jurídica, de compliance, etc., onde é que eu posso evoluir para o negócio, né? E é uma evolução. E daí... Bem interessante casar com o começo da tua fala. No fundo, talvez você tenha entrado para ganhar dinheiro, que é o que move a maioria das pessoas quando procura uma carreira A, B ou C. Mas se você não tiver propósito, você não permanece na carreira, né? Você poderia ter saído da carreira, sim, mas no fundo o teu propósito te conduziu para você estar onde você está hoje. E só antes de passar a palavra para a Mari, eu queria debater isso um pouco com a Mirella, porque algo que você trouxe e que a gente pode explorar melhor daqui a pouco, mas eu já queria começar a explorar já, eu não tenho nenhuma dúvida de que a área de compliance e a estrutura de governança e o que o jurídico, né, te dá é muito vinculado à ideia de segurança jurídica, até para a recepção de investimentos e etc. É tudo muito importante. Você arrumar a casa e ter governança é importante. Agora, você projetar o futuro e pensar no futuro é um balizador para a evolução e sustentabilidade do negócio. Não só sim, evolução, assim, porque senão o teu negócio não se atualiza minimamente para continuar avançando, que é a evolução da sociedade. E aí eu acho que dentro das relações institucionais e governamentais, e é isso que a gente tem ali, principalmente, né, na diretoria que hoje a Mirella como sócia conduz, acho que esse é o papel desta advocacia voltada a essa consultoria, né? A gente conseguir trazer esse nexo de causalidade, essa técnica importante para que você consiga dialogar com os poderes constituídos. Então, não há nenhuma evolução legislativa se não houver um projeto de lei, né, que esteja balizado sob o ponto de vista da regulação, de compliance, etc., e sobre a melhor técnica, né,
que passe sem que isso esteja bem consolidado. Então, eu acho que esse é um papel importante das consultorias nesse cenário, né? E aí é algo bastante relevante que a Jaque comentou, que ela foi lá aos escritórios tradicionais, né? E escritórios tradicionais normalmente ficam esperando. Então, a importância de se ter uma atuação mais proativa, né, Jaque? Então, acho que essa tua vontade, né, de fazer parte dessa nova área da empresa, de relações institucionais e governamentais, em que você tem essa atuação mais proativa, né, que busca uma aproximação, Estado, sociedade, mercado, acho que ela é bastante relevante e traz essa importância, né, da função ativa mesmo do mercado em relação a dessa construção desse futuro. A gente não pode mais ficar esperando só do Estado, a construção do futuro, né? A gente tem que fazer. E muitas vezes, algumas barreiras, né, que a gente encontra em legislação, enfim, em algumas políticas públicas, existem mecanismos, instrumentos e meios que as empresas podem atuar, né, podem buscar para, de fato, trazer essa modificação, essa transformação. Né? E aí, antes de passar a palavra para a Mari, então, só para já aqui terminar de responder, e algo que acho que é extremamente relevante para a gente saber, qual que seria, então, o papel, a importância de empresas, né, do mundo corporativo manter áreas como de relações institucionais e governamentais para, de fato, fazer essa transformação cultural, né, em busca desse futuro diferente. Uhum. Legal, Mari. Eu acredito que, primeiro, a empresa que está na vanguarda, se ela não faz isso, ela morre, né? E dentro da área de relações governamentais, a gente tem um jargão. Se você não falar por você, alguém vai falar. Então, existe o estar lá para construir o futuro, que é algo muito bacana, é algo voltado para o propósito, e que, quando você coloca isso no coletivo, né, lá na companhia, normalmente as nossas ideias não são ideias da Jaque, ou ideias... Não, a gente valida com outras áreas, com o cliente. Quando você põe no coletivo, se é uma ideia ruim, pouca chance dela continuar viva. E aí, como empresa, como é que a gente tem todas essas ideias? A gente está ali, do lado do micro e pequeno empresário, a gente sente a dor. Como é que a gente leva a dor dele para frente? Que muitas vezes é a nossa, operacionalmente, né? E aí, claro, a gente usa isso de forma estratégica, algumas para melhorar processo, trazer eficiência, diminuir alguns custos, e outra para agregar um valor ao nosso serviço junto para o cliente, que é aí sim a estratégia, né? Que todo estrategista busca aumentar ali os seus valores, agregar valor, né, através de uma inovação. O nosso papel é fazer parte desse processo, é fazer parte desse movimento. Debater o futuro de uma certa forma. E aí existe o debater o futuro legalmente, né? Existe debater o futuro através de um projeto específico, ou muitas vezes através só de uma consulta pública, né? Que é o básico que toda empresa que tem dentro do seu setor deveria, né, ter um olhar aí para isso. É muito comum, quando os órgãos públicos lançarem consultas públicas, e as empresas não participarem. Até porque elas colocam... Eu já estou me metendo aqui. Não, mas essa é a ideia. Elas... não, tem uma consulta pública. Vamos construir um ambiente regulatório. não adianta nada. Não vão mudar nada, não... deleta e passa para o próximo assunto. Assim. Então, é muito legal produzir essa agenda propositiva, as empresas terem isso. Acho que era uma das coisas que eu tinha anotado até para conversar hoje. Porque, realmente, as empresas não têm essa cultura, não têm essa... E, vai sair do jeito que eles querem. A omissão do universo corporativo não leva a nada. Sim, e você não produz resultados positivos. Mesmo em licitação, quando tem consulta pública, agência pública, as empresas, não... Deixa pra lá. Quando saiu o edital, eu vou impugnar. Eu falei, gente, vocês têm a oportunidade agora de dialogar, se manifestar, de colocar a tua proposição, assim, desculpa, me meti, mas aquela não, mas é isso mesmo. E é isso. E eu acho que o grande desafio é ir para o outro extremo, né? Uma vez que a empresa ela queira estar nesse movimento, gente, tem tanta coisa sendo construída, sendo transformada, e aí vem o segundo desafio, né? Assim, não dá para estar a todo momento em todos os lugares. É você definir pautas estratégicas, pessoas, instituições estratégicas. E aí, claro, né, tem todo um exercício ali de como que a gente faz isso, metodologias, enfim, de relacionamento, gestão. Então, é um conjunto, né? Assim,
de multidisciplinaridade, né? Claro, o legal é a base, né? O jurídico é a base, é o que vai sustentar uma parceria estratégica, é o que vai sustentar uma nota técnica num eventual momento de mudança de legislação, porque a gente sabe a linguagem, né? Nós, como operadores do direito, a gente sabe a linguagem. Sem dúvida. Mas não é só isso, né? Assim, eu costumo dizer que são pelo menos 3 frentes, assim, né? A gente chama lá de PLC, que é a frente de policy. Na frente de policy existe um movimento de influência, que é quem é que vai comprar a briga comigo, quem é que vai fazer esse movimento de policy junto comigo, quais são as políticas públicas que a gente realmente quer influenciar e quer que aconteça. L, que é o legal, né? A gente chama de PLC, Policy Legal. E aí o legal é quais são as regulamentações que eu atendo, que não me atendo, ou que eu preciso atender. Aí aqui entra o jurídico, esse nexo, o compliance. Então, eu não posso querer exigir algo sendo que eu não faço meu dever de casa, né? Então, esse é um grande exercício. E o C, que é a comunicação. Então, como é que eu tenho uma comunicação institucional frente ao poder público? Quem sou eu na fila do pão? Né? Quem é a contabilizante? Qual é o teu real interesse? Exato. O que você quer com isso? Isso é muito importante. Então, esses 3 pilares para a área de relações governamentais, ele precisa estar muito bem estruturado, né? Tanto num viés de quem nós somos e qual é a mensagem que a gente vai passar nesses 3 pilares. Então, é assim que a gente trabalha. E esse é o desafio, esse é o papel de conectar todas essas pontas. Mirela, tem um professor de relações governamentais que fala que o profissional de relações governamentais, ele é um especialista em generalidades. Então, ele sabe de tudo um pouco. Sim, e assim, porque ele tem que conduzir essas demandas. Exatamente. E aí a tua história te conduz a isso. Isso é muito legal. E eu acho que agora, falando um pouco da Mari, bom, sem nenhuma bajulação gratuita ou agrado fácil, é uma das advogadas que eu mais admiro na área de licitações e contratos, né? A gente sempre teve um relacionamento profissional muito importante, né? Uma discussão sobre vários temas da evolução das licitações e contratos no país, seja no âmbito das estatais ou no âmbito da administração direta. Mari, conta pra gente um pouco da tua história e do que te trouxe hoje, né, a ocupar a cadeira de gerente jurídica da Velsis dentro do mundo corporativo. Você que também tem uma história bem importante na advocacia, né? Como é que foi essa transição, o motivo, como é que você se vê hoje em relação ao próprio futuro, né, as iniciativas da empresa e daquilo que vocês querem buscar dentro dessa relação? Eu acho que foi a inquietude também, né? Justamente a necessidade de buscar, me aprimorar e buscar outras áreas. Essa interdisciplinaridade, para mim, é muito importante. Mas, enfim, vamos lá. Conheço o Rodrigo há muito tempo. Obrigada aí pelo convite. Melhor nem falar desde quando, né, Rodrigo? Porque somos jovens. Somos né? todos muito somos jovens. Muito jovens. Enfim, já desde sempre na área do direito desde público. Desde os 12 anos no direito público, né? Então... Eu nasci falando em licitação. Então, assim, falar de licitação, falar dessa relação da Mariana com o público privado é falar da minha história profissional, né? Temos muitos pontos em comum aqui, eu até fui anotando. Mas eu comecei a trabalhar em cartório com 14 anos. Meu avô era cartorário, eu comecei numa vara cível. Então, assim, nunca imaginei fazendo outra coisa que não fosse direito. Minha família toda da área, ainda que todos do serviço público, mas todo mundo é da área do direito. Mariana não falava em outra profissão a não ser direito. No último ano do vestibular, eu falei que queria fazer nutrição. Daí ele falou, tá bom, faça nutrição. Daí passei na Federal em nutrição, passei em direito na PUC e falei, é direito que eu quero. Então, assim, desde os 14 anos mexendo com processo e trabalhando com as questões jurídicas, né? Ao me formar, como eu falei, a minha vida era família no serviço público. Também pensei em fazer concurso, mas falei, não é o que eu quero. O que eu vou fazer da minha vida? Nunca tinha trabalhado com licitação, nunca tinha feito estágio, porque na faculdade a gente tem de forma muito, muito, muito rasa. Quer dizer, pelo menos na minha época, não sei como mas está tudo hoje em era dia. muito tímido, a gente não era uma tinha aula de licitação e uma aula de contratos, pronto, acabou. Então, assim, não tinha contato nenhum, enfim, daí me formei, fui morar em São Paulo, fazer um curso, quando voltei, falei, não vou estudar para concurso, não é o que eu quero, não sabia nem, sabe aquela coisa perdida na vida. Daí fui trabalhar numa empresa de consultoria em licitação para administração pública. Então, eu já trabalhei em várias pontas dessa relação. Naquele momento, fui para um estágio profissional para entender como funcionava a licitação. Fiquei lá 4 anos, escrevendo para a revista deles por mais 8, enfim, ali foi a minha base. Então, a gente fazia consultoria para a administração pública. Saindo dali, fui para um escritório,
trabalhei no escritório durante 7 anos, contencioso, não gosto de contencioso, odeio contencioso, mas, enfim, fazemos tudo, né? No começo da vida profissional, nós fazemos tudo. E eu mudei de escritório, trabalhei em 2 escritórios grandes, e num deles a gente trabalhava muito com um projeto de concessão, de parceria público-privada, que justamente tem muito forte essa relação do privado com o público. No âmbito do APMI, você tem que falar com o prefeito, você tem que falar, né, com os secretários, com todos os agentes públicos envolvidos. Enfim, não sei se o pessoal sabe o que é PMI, então vamos explicar, né? É o procedimento de manifestação de interesse, que é, em alguns lugares eles abrem um chamamento público, que você vai apresentar os estudos técnicos, de forma bem simplista, né? Estudos técnicos, jurídicos e operacionais para uma modelagem de uma futura concessão de serviço público. Então, ali você tem interface com esses agentes, e ali eu comecei a falar, putz, essa área da relação legítima, bonita, democrática, a interface que o privado pode trazer, a expertise que o privado pode trazer, que acho que está muito consolidada hoje na nova lei de licitações, é lindo. Eu falei, putz, é o que eu quero fazer. Eu, no escritório, vi que era aquilo que eu queria. E, passado algum tempo, a maternidade me fez parar. Eu vou pegar um ano sabático, e dá mais um ponto que a nossa história tem em comum. Peguei um período sabático, vou ficar um ano sem trabalhar. Fui apresentar, eu era coordenadora no escritório que eu estava, fui apresentar o coordenador que me substituiria, um cliente me chamou num canto, vem aqui, você não quer fazer uma consultoria pontual? Eu falei, pô, estou com um bebê pequeno, mas estava bem aliado, era um cliente que eu admirava muito, e que eu admiro muito, que é a Velces, que é a empresa que hoje em dia estou na Velces. E a Velces é uma empresa de mobilidade, ela na área de tecnologia, uma das maiores empresas de fiscalização de trânsito, a maior, melhor, enfim, a gente é a maior empresa de fiscalização de trânsito do Brasil, e que tem muito no DNA dela essa questão da inovação. O Rodrigo sabe, a gente tem muito contato profissional, inclusive, nesse aspecto. A gente tem muito essa pegada, vamos trazer para o público toda a expertise, tudo numa parceria estratégica, tudo que você, né, de tecnologia, tem o DNA dela da tecnologia disponível para a administração pública e também para o privado. Então, falei, putz, esse cliente eu gosto. Conversei em casa, tem um alinhamento, né, familiar. Não, vou aceitar o propósito. Comecei como gerente de licitação, comecei como consultora. Um projeto específico, fui ficando, estou até hoje lá. Assumi primeiramente a função de gerente de licitação. Daí estava mais no meu quadradinho, mais no meu dia a dia. Impugnação, daí sim, análise de consulta pública, contribuições, mas bem naquilo que eu já fiz, que eu já tinha feito até então. E mais recentemente eu assumi a gerência jurídica da companhia e daí toda uma parte executiva de contratos privados, coisa que eu nunca tinha feito. Confesso que não era, saí da minha zona de conforto também nesse momento. E eu também estou hoje num consórcio que fornece medicamentos para 398 municípios. Então agora eu estou do lado do público também. Então, assim, eu fecho essa triangulação aí de ter escritório, consultoria, empresa, e hoje em dia o consórcio não é administração pública, né? Ele é personalidade jurídica de direito privado, mas de qualquer maneira eu estou do outro lado do balcão agora, também aprendendo muito. Mas, de fato, assim, acho que da parte de relações governamentais, especificamente, que eu trago, eu tive uma experiência recente que para mim foi muito proveitosa e que, assim, mudou também a minha chave nessa área de como podemos influenciar a agência propositiva e o ambiente regulatório. Eu faço parte do grupo Infraúma, que são um grupo de mulheres da área de infraestrutura. Existe hoje em dia, acho que eu até anotei porque eu sou péssima para número, o PL 7063 de 2017, que é um projeto de alteração para consolidação de uma lei geral de concessões. E a gente fez um trabalho, foram acho que 12 mulheres, que fizemos um ano de discussão sobre esse PL e fizemos um memorando de entendimentos que foi levado ao presidente do Senado para justamente discutir uma agenda propositiva para a Lei Geral de Concessões. Essa experiência foi muito válida. Claro, o projeto ainda está em discussão. Eu já tinha feito um trabalho anterior no escritório, justamente na 14133, mas essa última experiência, mulheres, não só advogadas, que é o grupo de mulheres da infraestrutura, foi assim, extremamente proveitosa. Você discutir com um engenheiro, uma engenheira, no caso, um projeto de lei, é muito diferente. E eu acho que é isso que motiva a Mariana. Sim. Algo interdisciplinar. O direito, claro, é minha paixão, mas a minha formação até acadêmica, enfim, pequenininha, mas existe. Minha especialização foi em administração pública, meu MBA em relações governamentais. Então, assim, eu adoro a multidisciplinariedade. E é isso que
me motiva todos os dias, enfim. E nessa discussão que a gente teve sobre o PL, você pegava texto de engenheiro, as pessoas, é um outro mundo. As pessoas discutem de forma diferente, mas isso é muito produtivo. Sim. E eu acho que essa parte das relações governamentais, que como a Jaque falou bem, é multidisciplinar, cara, aqui isso brilha meus olhos, porque eu quero entender, eu quero ver como o engenheiro fala, eu quero ver como que o engenheiro escreve, a gente aprende muito. E vamos ver, não sei se as nossas sugestões vão ser acatadas, mas discutir e apresentar proposições para uma lei que é uma área que eu particularmente gosto muito de estudar, que é concessões, poxa, se uma sugestão daquelas para mim for acatada, vai ser lindo. Não, Então, sem dúvida. Eu acho que aqui tem um perfil do novo profissional do direito mesmo. Assim, vocês duas trazem isso de forma muito consolidada. A gente consegue perceber não só a paixão que vocês têm pelo que vocês fazem, né, que é natural de quando vocês abrem a boca, né, mas porque vocês falam com orgulho daquilo que está acontecendo, e não é um orgulho em relação à carreira de vocês, mas aquilo que vocês estão contribuindo para a evolução dos temas que vocês pautam. Então, acho que isso é fundamental. Mas na tua fala, eu acho que tem algo bem interessante para que a gente possa discutir, que tem muito a ver com o que eu e a Mirella falamos hoje na reunião de diretoria do escritório. Nós tiramos um momento para conversar, eu e ela, sobre um produto específico que nós estamos conduzindo dentro do escritório, porque a gente tem visto o seguinte: a maioria dos escritórios de advocacia tem conduzido, na nova lei de licitações, né, a elaboração de regulamentos para adequação da nova lei e a elaboração de documentos jurídicos e etc. E a gente estava discutindo justamente isso, mas será que é isso que vai trazer uma análise, né, prática diferente para o cliente? Eu vou lá, elaboro um regulamento e etc. O que ele vai fazer com aquilo? E onde é que está a dor do cliente? E daí a gente estava discutindo uma avaliação de gestão de risco dos documentos necessários, né? Porque, obviamente, não só documentos, mas existem ali desenhos de processo, ou seja, da dinâmica necessária para o cliente se adequar à nova lei. O que precisa fazer para operacionalizar a nova lei de licitações e contratos? Porque eu vou te vender um regulamento, mas você não vai saber o que fazer com o regulamento. Então, assim, qual que é a tua dor? Qual que é o teu problema? Primeiro, você tem servidor adequado para conduzir essa demanda? Porque esse é um primeiro problema. Ou você tem, tecnicamente, dentro das empresas, alguém que entenda bem da nova lei de licitações, que saiba o que é um estudo técnico preliminar de acordo com a nova lei, né, que saiba como ler adequadamente um termo de referência, um edital e etc., para entregar a solução que você, né, poderia entregar. Então, eu acho que é essa visão de que... E aí eu acho que entra muito a multidisciplinariedade, entra muito ao estar inquieta com o direito, porque quando a gente descobre que o direito, na verdade, é só meio, ele não é nada sem as outras áreas que, dentro de determinada demanda, estão envolvidas, a gente começa, acho que, partir para um relacionamento mais positivo. Né? Quando você se coloca, eu estou falando do ponto de vista da advocacia, né? Vocês do outro lado do balcão da mesa, né? Ou seja, quando avaliam lá um escritório de advocacia com que vocês se relacionam com vários, né? Eu imagino assim, o que vocês buscam, que é o que a gente busca se aproximar, não é ter a resposta para o objeto de vocês, porque isso vocês já têm. É entender como aquela estrutura jurídica pode viabilizar o que vocês querem. Né? Dentro de um contexto mais amplo. Se para isso for necessário, esses dias, por exemplo, a gente atendeu um cliente e a gente disse, olha, a gente não vai conseguir êxito nessa demanda se a gente não tiver conosco uma avaliação financeira e uma avaliação contábil. Porque o problema passa por isso e a gente não pode dar isso para vocês. Vocês têm internamente alguém na empresa que possa nos fornecer com qualidade estas respostas? Senão, eu vou te dizer, não adianta contratar um recurso, não adianta contratar uma demanda judicial, uma nota técnica, para que a gente possa dar uma legal opinion. Então, eu acho que é isso, assim, parte por essa... E até mesmo no âmbito de uma licitação, você precisa analisar um estudo técnico preliminar, se ficar só no jurídico, você vai fazer uma análise muito rasa. Eu acho que essa que é a diferença do novo profissional da advocacia. Ele quer entender o problema do cliente, ele quer entender tecnicamente. Eu sempre brinco que o bom advogado é que vai nos atender aquele advogado que entende o que é tecnologia de detecção de velocidade intrusiva e não intrusiva. É técnico? Mas eu entendo. Quando eu estava no escritório, eu também entendia. Porque assim, eu não vou conseguir avaliar um edital se eu não entender isso. Lógico. Eu não vou conseguir discutir, mesmo com um juiz. Você vai ter que deixar de simples para que o juiz entenda o que é isso. Então, assim, esse elo entre o advogado que fica só, porque a lei fala isso, e o advogado que entende, não, a lei, à luz da lei, você tem que entender a lei.
é por óbvio, você não vai, Sim, não vai sim. dar uma opinião, senão é um pitaco. Você vai avaliar tudo que foi produzido no estudo técnico preliminar ou no termo de referência, à luz da 8666, traduzir, entender com o engenheiro, se for um conceito de engenharia, e levar para um juiz de forma mastigada, mas você tem que saber do que está falando, porque senão você não convence. E é Isso. justamente o que está agora super em alta, né, e que foi reproduzido inclusive pela nova lei de licitações e contratos, que é o programa de gestão por competências, né, que o mundo corporativo já tem isso. Eu preciso entender o que de fato vai ser realizado dentro daquela função, qual vai ser o exercício daquela competência daquela pessoa. Será que ela precisa ter só conhecimento jurídico? Então, trazendo um pouco, né, para o âmbito da administração pública, o pregoeiro lá que vai escolher, vai optar pela proposta mais vantajosa. Poxa, mas tem uma etapa agora que é de negociação. Será que ele não tem que ter competências? Ele não tem que saber negociar? Porque senão ele não vai conseguir atingir o objetivo ali da licitação, né? Então, mas voltando um pouquinho e até trazendo um gancho, e de fato, eu estava aqui sorrindo com um super sorriso, porque é extremamente confortante ver duas mulheres extremamente competentes, né? E falando com tanta vontade daquilo que vocês efetivamente fazem e com propósito, né? Claro que a gente gosta de ganhar dinheiro, mas a gente tem propósito também, né? E essa busca pela construção e pelas melhorias, pela transformação, transpareceu na fala das duas aqui, né? E aí, puxando esse gancho, né, gostaria que vocês falassem um pouquinho, porque a gente falou sobre a omissão, muitas vezes, das empresas, né, ou daqueles que se interessam por esse relacionamento público-privado, mas também a gente tem a parte do medo, né? E a parte da influência, ela está muito relacionada com o medo, né? Porque como que eu vou separar aquela influência da conversinha doce, né, que eu quero tentar aqui dentro de um capitalismo de laços, né, conversinha doce, quero influenciar para o mal, para influenciar do bem, né? E ainda assim, e o papel da mulher? Quão fortes, né, ou quão corajosos vocês têm que se mostrar para, às vezes, quebrar essa barreira do medo para, de fato, trazer uma transformação daquilo que vocês pretendem, né? Legal. Posso começar aqui, Mari? Eu vi que tava quase, pode começar. Ela tá querendo puxar para ela. Na verdade, é que eu acho que são dois movimentos. Primeiro é a própria análise da influência, né? Para mim, toda ação provoca uma reação. E isso também vale para relacionamento, né? Isso também vale para influência, não vale só para física. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente propõe algum PL ou quando a gente faz algum movimento de advocacy, policy ou qualquer movimento nesse sentido, vai ter uma reação, né? Então, não é só estar lá, não é só influenciar, é mapear exatamente quem vai ser contra e por quê. E isso é a responsabilidade do profissional de relações governamentais. Ter um bom mapa estratégico de stakeholders, você não se aventura. Sim, você neutraliza aquele que tem interesse. Eu, por exemplo, quando trabalhei numa policy numa empresa específica, a gente foi levar uma agenda propositiva. Falei, não, gente, não. A bandeira dele é totalmente contra. Sim. Você tem que tentar deixar ele neutro, porque ele vai ser, no mapa de stakeholder, vai ser alguém contra e naquela situação tinha um alto poder de influência. Então, você tem que neutralizar aquela Senão pessoa. você leva o argumento contrário. E isso precisa ser mapeado, né? Quando você faz um mapeamento de stakeholders, e existem dois mapeamentos, né? O institucional e o da pessoa física que lidera aquela instituição, e você, nesse processo de mapeamento, você busca conhecer a história daquela pessoa que está liderando aquela instituição. É muito, eu não vou dizer fácil, é quase que intuitivo você tentar entender o que vão ser as pautas daquelas pessoas. E isso vale não só para relações governamentais. Dentro do departamento jurídico, quando eu era gestora de departamento jurídico, eu sempre fazia o exercício muito de pessoas, e eu gostava de contratar pessoas inquietas. Aí teve uma menina que eu fui contratar, e aí ela falou assim, olha, a Contabilizei a minha última tentativa. Eu estou frustrada com o mundo jurídico. Eu falei, então é essa mesmo essa que eu quero. Venha. Essa que eu quero. Pode vir aqui que eu vou moldar você. E hoje ela é uma profissional incrível. Eu tenho certeza que se ela me ouvir, ela vai saber de quem eu estou falando.
E ela é uma especialista em legal design. Hoje ela está na vanguarda e ela fala, já que graças a Deus, se eu não achasse uma profissional tão inquieta quanto você, eu acho que eu teria desistido de tudo. E ela me ensinou várias ferramentas de design e uma delas é o mapa de empatia. Quando você vai falar com alguém com um mapa de empatia, com uma determinada pauta, e você fala, puxa, se eu levar isso, o que aquela pessoa vai sentir? O que ela vai falar? O que ela vai pensar? O que ela vai verbalizar, né, a partir daquela minha pauta? Então, fazer esse movimento é a responsabilidade do profissional de HelGov. Não é nem, eu diria assim, não é nem interessante fazer, é responsabilidade. É uma obrigação, porque senão você leva um negócio a uma exposição. Uma premissa de qualquer relacionamento, né? Você leva, né, aquela instituição a um ruído que, enfim, é desafiador. Agora, eu vou passar para a Mari, depois a gente entra na pauta feminina sobre relacionamentos e influência, que acho que tem chão. Mari, me conta aí sobre esse movimento de relacionamento um pouquinho. Eu já me meti na tua parte, Adorei. Mas eu acho que justamente, talvez até tenha uma relação aí com o feminino, né? Enfim, para introduzir no assunto, eu acho que mulheres têm sensibilidade. Não, né? Eu sei que hoje em dia, às vezes, é politicamente incorreto colocar as pessoas na caixinha, mas eu acho que esse mapeamento de pessoas, esse mapeamento de posicionamento, saber estrategicamente conduzir a estratégia, não adianta, que nem eu falei no meu caso, não adiantava eu levar para o vereador que foi eleito com uma pauta X. Claro, uma demanda que... Uma demanda e fala, não, mas a gente tem que falar com todo mundo. Não é com todo mundo. É como você faz com a criança em casa, entendeu? Não adianta você tratar toda criança da mesma forma. Não, você tem que saber com quem falar, tem que saber como. E esse mapeamento prévio, acho que a mulher tem uma sensibilidade, minha percepção, assim, muito aflorada para isso. Eu, quando trabalhei nesse trabalho de policy, especificamente, trabalhei com uma advogada, nós duas juntas, mulher, enfim, tivemos um subsídio de alguém local para atuar, mas eu vejo que a mulher tem uma sensibilidade maior e sabe, eu acho que o primeiro ponto, né, esse ambiente especificamente do legislativo, ele é muito masculino. Então, existe um preconceito. Eu não trabalho diretamente na parte de lobby, que é, né, do lobby legítimo, que é o único que a gente pode falar aqui, né? Porque para mim o que se usa o termo lobby no Brasil não é lobby, então eu nem considero, nem digo lobby do bem, não existe lobby. O lobby é do bem, ele é uma ferramenta democrática. Exato. Então ainda é um ambiente muito masculino, eu tenho colegas... Se estiver fora disso, não é lobby. Exatamente. Exato. Você vê, o lobby do bem, o lobby do bem, não, o resto não é lobby. É que é uma questão cultural, né? E aí a gente poderia entrar em outra pauta. Exatamente. Que não... Mas é um ambiente masculino, eu acho que assim, acho que todos os dias, uma mulher que trabalha não só nessa área, mas em números, o mundo jurídico também em algumas áreas um pouco mais machista, por assim dizer. Então, acho que o desafio da mulher parece que a mulher tem que sempre fazer mais. Não basta ela chegar, eu sou competente, não. Ela tem que mostrar que ela é mais competente. Então, é uma briga. Às vezes é difícil numa associação profissional minha, a gente chegou numa reunião e eu, menininha. Uhum. Daí você engole e fala, já sei que vai ser difícil a reunião. E daí você tentá-lo convencer de que ele não fazia jus ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Eu falei, não vai adiantar. Daí a mulher, você tem a sensibilidade de eu vou fazer com que ele chegue à conclusão achando que é dele. E não é minha. E não pediram reequilíbrio, enfim, mas acho que isso, se fosse um homem ali, se fosse eu, Rodrigo, eu chegando, ele me chamou de menininha. O Rodrigo ia chegar lá todo, né? Você ia falar, não, você não faz jus ao reequilíbrio. Acabou a conversa. Eu cheguei e falei isso, ele me chamou de menininha. Então, assim, Sim, é uma postura agressiva, né? Sim, e de fato é o que a gente... Eu sei, pelo menos eu dentro da Velces não tenho isso, muito pelo contrário, assim, acho que lá eu sou ouvida muito, muito bem, a gente tem muitas mulheres empoderadas, eu não gosto do termo empoderada, mas enfim, tem muitas mulheres competentes lá que são respeitadas, não é a minha realidade hoje, graças a Deus, mas já passei por muitas e muitas, e já introduzi o termo da mulher, não adianta, eu já me antecipo. Enfim, eu não tenho certeza que a mulher tem que sempre fazer um pouco mais do que o homem. Então, eu trago isso, eu tenho 2 filhas mulheres, então eu quero que as duas possam ter a palavra delas, sejam profissionais respeitadas como eu sou, porque eu tenho uma sorte, mas já passei por vários perrengues aí, e as profissionais de HelGov que eu tenho contato são respeitadas, mas ainda é um ambiente que é predominantemente machista, então acho que já temos um grande campo a
a conquistar também nessa área. Não sei se essa é a tua impressão. Não é só impressão, vamos trazer para números. Números na política refletem isso. Números na alta gestão de grandes empresas refletem isso. Sim. Em board members refletem isso. Sem dúvida. Eu vou ser bem sincera, assim, eu já baixei a minha bandeira há muito tempo, minha espada, há muito tempo. Eu acho que a sociedade já entendeu isso. A gente tem que trabalhar no viés inconsciente, né? E escolher os meios em que nós queremos estar e os meios em que nós precisamos estar, que a gente não escolhe, que são necessários para a nossa carreira, é o que é e vamos que vamos. Não tem muito... não tem, eu não quero deslegitimar a luta feminina. Longe disso, não é essa a minha intenção. Mas quando a gente fica muito falando da luta feminina, o resultado não vem, né? E você tem vários filmes, tem um filme maravilhoso, eu não vou lembrar o nome agora. Soubesse que a gente entraria, eu anotaria. Que as grandes mulheres que atuaram como pessoas que abriram portas para outras mulheres não foram as que ficaram com grandes bandeiras e espadas. Sim. Foram as que foram lá e fizeram, e quando elas tomaram uma posição, elas entendiam que a mulher era tão competente quanto o homem, e entre um homem e uma mulher, eu vou contratar uma mulher. Claro que, né, olhando a técnica, olhando tudo. Nesse viés, eu baixei minha espada há um tempo, assim. Mais ou menos ali que eu dei o exemplo. Eu falei, não vai adiantar falar, você me desrespeitou porque eu sou mulher. Não, eu sei mais que você, eu vou te explicar, você vai chegar à conclusão que foi tua, e ponto final, eu sei o que eu tô fazendo. E talvez esse seja o papel da influência. Sim. É isso. E esse movimento... É uma influência indireta. E é tão interessante, porque esse movimento que você trouxe é uma das dicas das 48 leis do poder, que é como é que você ganha o seu poder. Uma delas é, deixa que a pessoa conclua o que eu já sei, porque daí ela vai achar que eu ajudei ela a concluir aquilo. Porque... Mas que a decisão foi dela. De isso. fato, eu sei que fui eu. Mas ok. Eu não tenho que mostrar que eu tô certa, eu sei que eu tô certa. Então, é desafiador? A gente tem um ambiente predominantemente masculino? Tem. Eu sou mãe de 2 meninos. E o meu grande desafio é trabalhar o viés masculino. Eu diria assim, feminilizar o masculino. Como é que eu faço isso? Né? Permitindo que meu filho chore, permitindo que ele fale sobre as emoções dele, permitindo que o meu marido entenda que ele não é arrimo de família. E que se tudo der errado, eu vou dividir junto. Porque eu posso ficar desempregada, mas ele também pode. Isso fica mais leve. E não é uma causa da mulher, não é uma causa. É uma causa social, uma causa. Na nossa casa, é uma causa nossa. E o meu papel é como é que eu levo isso, não num viés de é a luta feminina, não, como é que a gente torna o ambiente mais leve, mais propício a debates amplamente democráticos. Existem ambientes em que eu já participei, que eu olho, meu olhar é automático e transforma em números, né? Quantos homens têm nesse ambiente, quantos são brancos, eu faço automaticamente isso na minha cabeça. Eu já participei de ambientes em que numericamente era muito diverso, só de advogados. Então, como é que a gente começa a trazer um olhar de viés de diversidade cognitiva, diversidade cognitiva técnica, diversidade cognitiva de classe, diversidade... Então, o debate ele vai muito além desse debate que é a mulher, né? Então, eu já baixei minha espada do feminismo, mas minha espada de um debate leve, diverso, que agrega e que eu sei que não é assim só para mulher, é assim para várias outras classes, para várias outras raças e para, enfim, essa é a minha luta, vamos dizer assim, né? O que eu, se me permite, talvez, e aí escutando isso e fazendo uma leitura masculina, né, daquilo que você traz, e eu acho que é muito importante enxergar isso
pelo viés, né, que você traz, eu no fundo acho que você continua com a sua espada, né, levantada em face disso tudo, mas você escolhe de forma muito estratégica as batalhas que você vai lutar, as lutas, né, você luta as guerras que você sabe que deve lutar, né? E eu acho que isso é muito importante, assim, que eu me coloco, talvez a Mirella possa falar melhor disso, né? Porque mas eu me coloco analisando esse universo da igualdade de gênero, da diversidade, da inclusão, de uma forma muito proativa, né? Eu trago esses temas no escritório, eu sempre gostei de investir nessa igualdade e de investir de verdade, né? Eu sempre tento, e é um exercício também, porque eu vim de uma cultura diferente, que para educar meu filho, eu educo pelo exemplo, né? E eu acho que esse é o papel, talvez, do homem moderno, né? Do homem contemporâneo. Educar pelo exemplo, no sentido de que eu dou total condição da minha filha a ser o que é, e eu deixo claro para o meu filho, né, o papel que ele tem dentro daquele universo, que é um universo em que eu tenho uma filha e um filho, né, uma esposa, e dentro desse universo, como eu me relaciono com a mãe dele, como eu me relaciono com a irmã, sempre com muito respeito, sempre com muita oitiva ativa, né? Então eu acho que é isso. E lá no escritório eu tento trazer esses temas, mas eu também tento, é uma luta contra a cultura, né? De que sempre foi assim, e de que, de alguma forma, o homem é o arrimo da família e etc., eu tento me colocar de forma muito ativa no sentido de escutar aquilo que parece melhor a todos, né? E de também, de alguma forma, não lutar algumas guerras ou aceitar algumas lutas, né? Empunhar junto a espada, né? Com elas, com eles, com a diversidade, com a inclusão, né? Com a acessibilidade. E eu acho que talvez esse seja o papel, né? Claro que a gente foi um pouquinho para outro tema, né? Daqui a pouco a gente está falando de diversidade e inclusão aqui, de igualdade de gênero, mas eu acho que isso é importante, porque assim, a gente fez um evento do Metaverso, eu já te passo a palavra, Mi, que eu vi que você está querendo falar aqui, mas só para finalizar a minha visão sobre isso, né? A gente fez um evento sobre o Metaverso, agora recentemente, a Jaque esteve lá, né? Eu perdi, porque minha babá chegou atrasada. Isso, a Mari infelizmente não pôde, mas foi muito legal, porque dentro do universo de todos os participantes, né? Muitas mulheres muito fortes, e quando eu digo da força feminina, não é a força pelo cargo que ocupa, porque sinceramente eu conheço vocês duas, né, a Mirella há muito tempo, pouco importa o cargo que vocês ocupem, eu sempre vou respeitar vocês pelo que vocês contribuem, né, com a evolução da sociedade cientificamente, né, emocionalmente. Então, é muito bom conversar com vocês, independentemente do que vocês, de onde vocês estejam. E aí, só para finalizar, existe um professor meu de vida que me dizia o seguinte: Pironte, quer saber se uma pessoa tem poder? Tira o cargo dela. E eu acho que isso vocês três que estão nessa mesa têm muito forte, assim, né? Independentemente de onde vocês estejam, vocês serão respeitadas e as lutas que vocês lutam serão ouvidas em razão da pessoa que vocês são, né? Então, eu acho que é isso um pouco. Eu acho que a fala das duas é extremamente relevante, especialmente falando da importância do papel da mulher, em 2 pontos, né? Porque fala da questão da influência, e concordo quando o Pironte diz, também não acho que a Jaque baixou a espada. Eu entendo que, de fato, talvez por trabalhar com o relacionamento, tenha aprendido durante todos esses anos a de fato, influenciar, dar os empurrõezinhos, né, que se pretende, por exemplo, com os teus filhos, ou na empresa, ou do que quer tentar transformar da nossa sociedade. Então, eu realmente acho que muitas das nossas lutas não necessariamente são lutas em que a gente tem que gritar, que a gente tem que expor, né? E eu costumo falar, às vezes até me recriminam por isso, porque fazem uma leitura enviesada na minha frase. Mas eu costumo dizer que o machismo, ele faz mal para a sociedade, porque ele não faz mal só para a mulher, ele faz mal para o homem, porque ele reafirma negativamente as formas de se apresentar para os dois lados. Ele reafirma que a mulher é inferior, e ele reafirma que o homem precisa ser o provedor da casa, e que ele precisa... Então, que ele não pode ser aquele pai que cuida, porque ele é pai. Exato. E o pior, para mim, que ele não pode falhar, né? Exato. Ele não pode ficar desempregado. Exato. Ele não pode ter um desafio financeiro. E o ser humano, ele erra. Não é uma questão de gênero. Certo, exato. Ele não pode ousar.
né? E aí, É isso? E é engraçado, o meu irmão, por exemplo, é um exemplo disso, assim, e aí eu falo porque eu tenho uma admiração gigantesca pelo meu irmão, e ele desistiu de uma carreira corporativa para investir no sonho dele, que é ser tatuador, e daí depois de tatuador, hoje ele é um artista, então ele trabalha com grafite e com personalização de várias artes em vários cenários. Então isso é muito legal, porque assim, é um homem que se deu o direito de, com 40 anos, ousar, né? E partir para algo que vai trazer propósito, né? Então, e eu concordo plenamente com essa posição, né? Lógico, sem nunca diminuir. Eu acho que a mulher ela tem que sempre fazer um pouquinho a mais para que seja reconhecido. Eu acho que a gente ainda está construindo, ainda está alcançando alguns espaços, né? Até porque ainda somos poucas, né? Em números, mas compreender, né? Então eu estava falando que a primeira, né? Das relações e das frases, né, que vocês comentaram sobre a importância de termos mulheres à frente de relações governamentais, né, no sentido primeiro da questão da influência, porque a gente precisa influenciar e não necessariamente a influência ela vai ser na força, né, muitas vezes a gente pode interpretar, a gente pode dar certos empurrõezinhos, né, o próprio Estado faz isso com as leis, né, utilizando instrumentos para que a gente consiga de fato implementar políticas públicas, e eu sempre puxo uma sardinha, né, para a nova lei de licitações e contratos, que fez muito isso, né? Então, exigindo implementação de programas de integridade, exigindo implementação de políticas de equidade, empresas que se relacionam com o poder público, né? Então, a gente percebe que existem, exigindo reserva de cargos, por exemplo, então, para mulheres que sofrem violência doméstica. Então, existem instrumentos para que a gente possa, de fato, trazer voz à mulher, né? Para que a gente tenha, de fato, esse posicionamento. E o segundo ponto é em relação ao relacionamento, né? Que a gente consegue, muitas vezes, conquistar, sentindo qual é o nível daquele relacionamento que a gente possui dentro daquela estrutura, do nosso relacionamento familiar, como que a gente tem que se posicionar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, né, dentro do ambiente empresarial, dentro do escritório, dentro da empresa. Então, no relacionamento público-privado, então, sucesso na vida é relacionamento, né, Pironte? Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, pessoal, eu falei para vocês que passava voando. Faltam, para nós estourarmos o nosso tempo, faltam 4 minutos. Ou seja, então assim, eu queria, como última participação, né? E é uma pena porque tudo que é bom, né, acaba durando menos do que a gente gostaria. Não digo que dura pouco, mas dura menos do que a gente gostaria. A vida, por exemplo, eu gostaria de viver 250 anos ou talvez 500, mas é tão bom quem que sabe, né? quem sabe? A tecnologia está aí, a gente está evoluindo, né? Mas assim, eu queria, para finalizar, entender de vocês, eu acho que daí, talvez em palavras, obviamente dentro daquilo que vocês puderem, né, nos contar, daquilo que vocês esperam do futuro dentro das empresas que vocês hoje estão, ou do próprio propósito de vida e etc. Como é que vocês enxergam esse tema, né, das relações institucionais, governamentais e até desse relacionamento público-privado de forma um pouco mais ampla, né, seja do ponto de vista da Helgov, seja do ponto de vista técnico mesmo, né, e do relacionamento entre público e privado, talvez mais restrito do que essa relação governamental mais ampla. Como é que vocês esperam isso dentro do dia a dia de vocês? E se vocês têm alguma dica para quem está nesse cenário, nesse mercado, né? E a postura dos escritórios, ou seja, um pouco desse resumo do que vai ser isso daqui para frente, né? Porque eu sei que vocês acreditam nesse tema, né? Sim. A gente já combinou os sinais aqui. Bom, enfim, o que eu vejo, o que eu espero... Eu pegando na linha da nova lei de licitações, porque também, se a gente começasse a falar sobre isso, a gente não saía mais, porque é o tema que eu mais amo. Minha irmã é advogada, só fazendo um parênteses, ela trabalha com direito público, e meu pai fala, ai, como vocês são chatas, para de falar de licitação, de parceria estratégica, de edital de PMI, pare, vamos falar sobre outra coisa? Eu falo, não, pai, a gente gosta, enfim, então... Mas, enfim, fechando esse parênteses aí, o que eu vejo? Eu vejo que a nova lei de licitações ela vai aflorar, a gente, claro, vamos passar por um período de maturidade ainda, né? Mas eu vejo que a implementação do PMI, que só se aplica à concessão, eu vejo de forma muito positiva, porque acho que vai diminuir a simetria informacional que o Estado tem com relação à iniciativa privada. Eu acho que isso se for bem aproveitado, se for bem regulamentado, eu vejo que é um futuro muito bom. A própria lógica do diálogo competitivo na área de tecnologia, eu vejo, como eu comentei, a Velsus é uma empresa que tem no seu DNA tecnologia, então eu vejo como
o futuro muito positivo. Espero que a gente possa institucionalizar um diálogo republicano, legítimo, porque eu vejo que essa interação é a maior ferramenta democrática que a gente tem. O privado tem que ser ouvido. E ouvido de forma republicana, de forma democrática. Vamos contribuir, pega uma consulta pública, vamos avaliar, vamos ser propositivos. Também trabalho em outros projetos de PMI. A gente está construindo uma agenda positiva no âmbito da concessão, serviço público, saneamento, água potável e saúde. Mobilidade urbana, fiscalização de trânsito na Velces. Salva a vida, não é radar, não é multa, não é isso. Então, eu vejo que a tecnologia está aqui para melhorar a vida das pessoas, e o privado pode contribuir e tem que contribuir com a melhoria do serviço público, com a melhoria de mobilidade urbana. Então, o que eu vejo é que cada vez mais, é o que eu espero, não é o que eu vejo, é o que eu espero, que esse diálogo público-privado seja o mais transparente possível. Eu acho que as ferramentas existem, elas têm que ser colocadas em prática, e espero que sejam colocadas em prática da melhor forma. E espero poder contribuir aí, enfim, dentro do que eu comentei, desse estudo que a gente fez do PL, da Lei de Concessões aí. Eu espero que outras iniciativas desse tamanho venham para mim, porque é algo que me motiva e realmente me fascina. Assim. Então, eu não tenho certeza que o privado tem que cada vez mais ser ouvido. Eu acho que isso vai acontecer. Que legal. Jaque. Bacana. Bom, eu vejo especificamente com relação a relações governamentais uma necessidade em razão da dinâmica em que as coisas vêm acontecendo, né? A gente vive uma economia ágil, cada vez mais presente, né? E aí trago um pouco aqui de agilidade, diferente de rapidez, mas a agilidade ela tem como um dos primeiros princípios, né? Na verdade, a gente fala em metodologia ágil, mas é um manifesto, né? Um combinado. E o primeiro ponto é interações e relações acima de qualquer ferramenta e documentação. Então, quando a gente faz essas interações, a gente valida a compreensão daquela documentação muito mais do que entregar a documentação e supor que aquela pessoa vai compreender o que eu quis dizer naquela documentação, porque eu escrevi com o meu olhar. Mas ela não vai ler com o meu olhar, né? Ela vai ler na perspectiva dela, que pode ser completamente diferente da minha. Então, olhando num viés de uma economia ágil, é o futuro. A área de relações governamentais ela tem crescido ano a ano. Então, existem institutos de HelGov que evidenciam esses números. Existe um PL hoje para regulamentar a profissão de HelGov. Eu, particularmente, não sou muito fã de muitas regulamentações. Eu acho que já tem muita regulamentação de compliance que, se for cumprida de modo regular, transparência, integridade, é isso que tem que ser cumprido. Não precisa se criar um órgão que vai te dar uma carteirinha de HelGov. Isso é desnecessário. Não é isso que vai... Isso afunila o debate, né? Isso burocratiza. Burocratiza o debate, põe menos pessoas na mesa, né? Só vai poder falar quem tem a carteirinha e for um profissional de HelGov. Porque a tal da carteirinha já existe, né? No Senado e no Congresso, né? De fato, é só legalizar aquilo que já existe. Você tem a tal da carteirinha do lobista. Mas hoje você... preconceito forte. Mas você acaba conseguindo acessos, sim, assim, né? De forma estratégica. Uma vez que você institucionaliza isso, vai ser igual ao advogado, cara. Você não pode falar com o juiz ou não enfim. Te recebo, né? As portas fechadas. E o profissional de HelGov, ele não pode ser só o único porta-voz, né? Ele é porta-voz de várias outras pessoas, ele é porta-voz de vários outros profissionais e empresas. Então, o meu movimento é muito a gente olhar essas relações como base para algo maior, né? Tem ESG vindo aí, né? Então, existem certificações em ESG. E, normalmente, o profissional de HelGov ele acaba indo muito para esse lado, né? É muito comum a gente falar em sustentabilidade e tudo mais. Então, pensando num aspecto de futuro e profissão, meu pedido assim, é burocratizem o mínimo possível e leiam o Manifesto Ágil, interações e relacionamento acima de qualquer documentação e ferramenta. É isso. Sem dúvida. Bom, muito obrigado, Jaque. Muito obrigado, Mari. Mirela, um prazer fazer o primeiro podcast contigo. Não tenho dúvida de que nós vamos ter vários, né?
E você continue nos acompanhando nas nossas redes, né? Esse episódio vai estar completo no nosso YouTube para que vocês possam acompanhar e esperamos vocês no próximo episódio do PQS Master Talks, se Deus quiser. Até a próxima.